Meus irmãos, quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas, Evangelho que escreveu Lucas, capítulo 1. Faremos a leitura dos versos 26 a 38. Nós iniciamos há 2 semanas atrás a exposição do Evangelho segundo Lucas. E nós vamos dar sequência na exposição deste livro, agora lendo dos versos 26 a 38. Evangelho segundo Lucas, versos 26 a 38. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar o que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com uma sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Senhor nosso Deus, nós estamos adorando o Senhor nesta manhã, neste tempo de culto público, e agora lemos a tua palavra e vamos expô-la. E o desejo do meu coração, Senhor, como teu servo, é que eu seja instrumento do Senhor na vida dos meus irmãos, para que o Senhor clareie a nossa mente, o nosso entendimento, a nossa compreensão da vida que recebemos por meio de Jesus Cristo, e que possamos adorá-lo e exaltá-lo. Que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, meu Senhor, minha rocha, meu Redentor, amado da minha alma, em nome de Jesus. Amém. Do que você gosta, meu amado? Você gosta de fazer o quê? De comer? Hoje tem churrasco aqui na igreja, né? Gosta de praticar esportes? Talvez você seja daqueles que gostam de viajar, né? Gosta de receber pessoas em casa. O que você gosta de fazer? O que cativa a sua admiração? Pelo que você fica admirado? O que deixa você, quando você faz aquilo que gosta
e você fala assim, meu Deus, isso é bom demais. Isso me cativa, eu amo estar assim. Alguns amam estar com a família, reunir os filhos, os netos, aqueles que os já têm. Alguns gostam de estar com a família, de celebrar, de terem um almoço junto com toda a família reunida. E aí você reúne toda a família e você tem aquela sensação gostosa, maravilhosa, de que você está junto com aqueles que você ama. Isso é maravilhoso para você. Do que você gosta? Pensando nisso, quando nós gostamos de alguma coisa, quando nós admiramos algo ou nós desejamos algo, o que nós vamos fazer? Nós vamos investir tempo para que essas coisas aconteçam. Então vamos imaginar, se você gosta de viajar, o que você vai fazer? Você vai trabalhar, vai poupar dinheiro para que você possa viajar. Se você gosta de esportes, você vai separar tempo na sua agenda para que você pratique esportes. Eu, às segundas-feiras, que é o dia da folga pastoral, as minhas noites são dedicadas ao meu futebol. Já não jogo mais como antigamente, mas vou lá, porque eu gosto disso. Estava jogando semana passada, eu jogo no gol, né? Sou goleiro. O cara chutou uma bola, eu olhei, eu falei, pego, não pego. Pego, não pego, não peguei. E foi gol. Até depois eu brinquei, o rapaz veio falar comigo, você fez uma defesa bonita lá, tirou uma bola minha. Eu falei, mas você fez um golaço. E eu falei, se fosse alguns anos atrás, até pularia naquela bola. Mas hoje eu penso e o meu corpo não responde mais. Né? Então, mas eu gosto disso. Aí você fala assim, mas para, pastor. Não, eu gosto de sofrer. Né? E aí você vai investir tempo nestas coisas, porque você gosta, porque elas são importantes para você. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Se você está aqui, se você acordou neste domingo de manhã, e nesta semana você se preparou e disse assim, eu vou adorar ao Senhor no domingo. E você veio para cá. Você veio para cá, muito provavelmente, e eu tenho quase certeza que todos vocês pensaram assim, eu preciso estar lá no culto adorando a Deus, porque Jesus Cristo, o Senhor, o Rei dos Reis, o Rei da Glória, o Redentor, o Salvador, transformou o meu coração. E eu amo a Jesus. E eu vou adorá-lo neste domingo, junto com os meus irmãos. Então, se você está aqui, é porque Jesus transformou a sua vida. Eu parto desse pressuposto. E se você está aqui e Jesus ainda não transformou a sua vida, Ele quer fazer isso. E Ele quer fazer isso para que você, de fato, o contemple, perceba quem Ele é, a sua majestade, a sua glória, a sua grandeza, para que você invista tempo. Como você investe no seu trabalho para poupar dinheiro para viajar, como você investe tempo tentando arrumar a agenda dos filhos, dos genros, das noras, dos netos, para que você faça aquela reunião preciosa de família, estejam todo mundo junto, para que você tenha aqueles momentos maravilhosos. Como você separa tempo na sua agenda para praticar o seu esporte, como você separa tempo na sua agenda para tantas coisas que você gosta. A pergunta é, será que eu e você temos separado tempo para estar com Jesus? No nosso dia a dia, na nossa semana, nos nossos afazeres. Porque muito mais do que aquilo que gosto, admiro, e até posso dizer, amo, Jesus, Ele nos transforma e nós temos muito mais razões para estar com Ele
do que as outras coisas que nós gostamos. Por isso eu quero convidar você nesta manhã para que nós possamos contemplar a majestade de Cristo através da adoração. É sobre isso que eu quero falar com você nesta manhã, no texto que nós lemos. E nós estamos aqui trabalhando o Evangelho segundo Lucas, e nós estamos aqui aprendendo algumas coisas importantes referentes a este Evangelho que é um livro, como nós temos visto, que nos mostra em quem nós devemos crer. É um livro, o Evangelho de Lucas mostra em quem cremos, Jesus, o Rei da Glória. É um livro que mostra como nós devemos viver. É um livro que nos mostra por que nós devemos nos alegrar, nos regozijar. E é um livro de profecia que nos informa o que nós devemos esperar. Então esse livro nos mostra em quem cremos, esse livro nos mostra por que cremos, como nós devemos viver. Este livro nos mostra o que nós esperamos, porque nos dá conforto, nos dá alegria. Então este livro nos dá estas direções. E eu quero voltar o foco da nossa reflexão, da nossa atenção, para pensarmos e se nós de fato temos canalizado a nossa adoração. Porque o que é adoração, querido? Nada mais é do que dedicar tempo àquilo que nós gostamos e amamos. Nada mais é do que dedicar tempo àquilo que nós gostamos e amamos. Quantas vezes nós dizemos assim, eu adoro essa comida. Aí se você está lá em casa com os meus filhos, eles vão dizer assim, papai, adorar só a Deus. Certo? Mas adoração, queridos, é esta realidade de nós compreendermos o que fazemos e o porquê fazemos. E aí nós somos remetidos à nossa origem, ao nosso propósito, à nossa finalidade. Por que você existe? Por que você está aqui nesta manhã? Você veio a este culto com o propósito de adorar a Deus. E nós fomos criados para adorá-lo. Então, nós temos que focar e pensar se de fato nós temos adorado a Jesus Cristo, o Redentor, o Salvador, o Rei da Glória. E se você prestou atenção, queridos, se você prestou atenção, meu querido, na nossa liturgia, talvez você tenha percebido a minha intenção em conduzi-los até este momento. Porque a liturgia ela tem esse propósito. Não são apenas textos lidos aleatoriamente, não. Se você percebeu as leituras bíblicas, os hinos, se você percebeu cada cântico que nós cantamos, sobre o que nós falamos nesta manhã, nessa liturgia? Sobre Jesus. Sobre Jesus, o Verbo encarnado, a imagem do Deus invisível, aquele que foi exaltado pelo Senhor sobre todas as coisas, onde o nome dele é sobre todo nome. E diante disso, queridos, eu quero convidá-lo a contemplar e adorar a majestade de Cristo, primeiramente, pela sua origem. Olha só o que diz o verso 32 e o verso 35. Diz assim, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Verso 35, mostra, dizendo a Maria que descerá sobre ela, o Espírito Santo descerá sobre ti, o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Qual é a origem? Santo. O ente santo que irá de nascer. E é interessante
que quando nós olhamos para este evangelho, na semana passada nós vimos aqui o que aconteceu com Zacarias e com sua esposa Isabel, que teriam um filho, e esse filho seria aquele que viria para preparar o caminho de Jesus, a voz que clama no deserto. E um anjo apareceu a Zacarias quando ele estava no serviço sacerdotal no templo, e agora nós vemos aqui o mesmo anjo, Gabriel. E aí quero lembrá-lo do momento em que Zacarias, diante do anjo, ele diz assim, quando o anjo dá a promessa a ele, ele diz, mas eu sou velho. E aí eu posso tentar imaginar a cena, obviamente eu não sei se fez isso, mas isso é a minha mente que me leva a pensar que Gabriel, eu sou Gabriel, rapaz, você está pensando o quê? Como se ele batesse na mesa, né? Com Maria ele não precisou fazer isso, porque Gabriel aqui anuncia, porém Maria, diz o texto, que ela fica perturbada no coração sobre a saudação que Gabriel dá para ela, porque Gabriel diz assim para ela, alegra-te muito favorecida. Ou seja, você, Maria, foi escolhida para ser a portadora daquele que será chamado Filho de Deus, o Verbo encarnado, o Deus da glória, o Rei da glória, aquele que é a imagem do Deus invisível. Você foi escolhida por Deus, agraciada por Deus, para ser aquela que dará à luz o Filho de Deus. Jesus, agora, vem a este mundo, o Verbo encarnado. Jesus não é um filho de Deus, mas é o Filho de Deus. E ele, o Verbo encarnado, Deus coigual, coeterno e consubstancial com o Pai, ele disse, eu e o Pai somos um. Ele não passou a existir, como alguns ensinam por aí, que Jesus, num dado momento da eternidade, passou a existir. Não. Ele é desde a eternidade. Ele é o Pai da eternidade. Ele desfrutou sempre da glória do Pai antes que houvesse mundo. A sua relação com o Pai é eterna. Aquele menino que nasceu em Belém é Deus de eternidade a eternidade. Antes que os montes nascessem e se formassem, ele já existia. Ele não teve começo e ele nem terá fim. Ele é a causa não causada, o efeito de todas as causas. Esse é Jesus. E Jesus, como Deus, não teve mãe. E este é um equívoco muito grande que muitas pessoas, a olhar para este texto, dizem que Maria é mãe de Deus. Não. Jesus, como Deus, não teve mãe. Como homem, não teve pai. O ente que vai nascer de Maria já existia antes de Maria existir. Como ela poderia ser mãe de Deus, como dizem alguns? O filho precede a mãe. Jesus foi concebido por obra do Espírito Santo. Descerá sobre vós o Espírito Santo e ele te envolverá. Maria é portadora do Verbo encarnado, porque era necessário que ele viesse desta forma. Então o Verbo se fez carne por uma obra milagrosa do Espírito Santo no ventre de Maria. Mas essa ideia de que Maria é mãe de Deus é um equívoco e uma interpretação errada das Escrituras. Maria é muito agraciada, é o que diz o texto. Alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo. Maria foi escolhida por Deus, pela graça de Deus, para ser a portadora do Verbo encarnado. Como Deus, Jesus Cristo, meu querido, ele sempre existiu. Por isso, Maria não pode ser sua mãe. Então, dizer que Maria é a mãe de Deus é uma expressão equivocada, errada teologicamente.
Porque como Deus ele sempre existiu. Como homem, ele foi gerado não de maneira natural como nós fomos gerados. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. E carnalmente, ele não teve pai. Então, esta é a origem de Jesus. Ele é aquele que era, que é e que há de existir para todo sempre. Jesus Cristo, o Senhor. Essa é a sua origem. Agora, o verso 35 nos mostra mais do que apenas a sua origem. Diz assim: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Aqui o verso 35, em primeiro lugar nós vemos sobre a origem de quem Jesus é. Em segundo lugar nós vemos quem é Jesus. Quem é Jesus? Jesus é, diz o texto, um ente santo. Ou seja, diferente de mim e de você. Não nascendo de forma natural como nós nascemos, ele não herdou o pecado. Se você for lá para o livro do Gênesis, você vai perceber, olhando para o livro do Gênesis, que lá na frente, quando Sete, filho de Adão, nasce, o texto vai dizer que gerou um filho segundo a sua imagem. E essa expressão, segundo a imagem de Adão, o que acontece é que ali Sete herda a imagem de Adão e, consequentemente, o seu pecado. Por isso é necessário, e aí nós vemos o apóstolo Paulo nos explicando que não vem outro, mas vem o segundo Adão. O primeiro Adão foi aquele que pecou, mas pelo segundo Adão nós temos a redenção e a remissão dos pecados. Então, Jesus, ele não é um membro da raça humana como eu e você, que naturalmente nascemos herdando e trazendo o pecado. Porque eu e você nascemos em pecado e herdamos o pecado de Adão. Mas Jesus não é semente do homem, como todos os demais. Mas, Gênesis 3, capítulo 15, semente da mulher. Ele nasceu sem pecado. Nele não havia pecado. Então, Jesus é um ente santo que não herda o pecado original. Isso mostra quem ele é. Mas também mostra que Jesus não cometeu pecado. Jesus nunca cometeu pecado. Ele foi tentado, ele foi experimentado em todas as coisas que eu e você passamos. Com uma diferença. Ele venceu. Porque ele jamais cedeu à tentação. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós. Se fez pecado por nós. A palavra de Deus diz que nunca se achou dolo em sua boca. Por quê? Porque ele obedeceu completamente à lei do nosso Senhor. Seus inimigos o perseguiam para acusá-lo e eles forjavam falsas provas e contratavam falsas testemunhas para tentar achar dolo em Jesus. Mas isso nunca foi, de fato, provado. Porque não foi achado dolo em sua vida. Por quê? Porque ele é a verdade. Ele é a verdade. Sua vida é irrepreensível, suas palavras irrefutáveis e as suas obras irrefutáveis. Então, nós vemos que este Jesus, este ente santo, e aí, olha só o que diz o texto, será chamado Filho de Deus. Quem ele é? Filho de Deus. O Filho unigênito do Pai. Mas nós não vemos só a sua origem e quem ele é, nós vemos aquilo que ele fez. O que ele fez? Qual foi a sua obra? Verso 31 diz:
Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Jesus, ele é o Criador de todas as coisas. Nós lemos em João, o Verbo se fez carne, o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e por meio dele tudo foi criado. Então, ele é o Criador de todas as coisas, juntamente com o Pai. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele cria e criou o universo e tudo o que nele há. Jesus é o Criador de todas as coisas. E não só isso, ele é aquele que sustenta todas as coisas. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, quando nós pensamos nas situações e circunstâncias da nossa vida, no dia a dia, o sol, a chuva, é ele que nos dá. É Ele que intervém, é Ele que caminha conosco, é Ele que ouve as nossas orações, é Ele que age de maneira soberana. Nenhuma folha cai de uma árvore sem que Ele permita. Jesus é o Deus da providência. E às vezes nós nos questionamos, queridos, porque parece que a nossa vida está fora de controle. Parece que algumas coisas não têm direção, não têm um controle, mas quando nós entendemos essa realidade, quando nós olhamos para a Escritura, quando nós percebemos a origem de Jesus, quando nós percebemos quem Ele é, nós compreendemos a sua obra e que Ele está no controle de todas as coisas e Ele é aquele que está presente na nossa vida. É aquele que caminha conosco. É Ele que nos ama, é Ele que nos cuida, é Ele que nos consola, é Ele que nos corrige, é Ele que nos levanta, é Ele que nos restaura, é Ele que ergue aqueles que estão abatidos, aqueles que estão sofrendo. Sabe, meus amados, às vezes é difícil a gente enfrentar algumas coisas na nossa caminhada. Às vezes é difícil explicar algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia para os nossos filhos. Para nós é difícil entender. E essa semana foi uma semana muito difícil para nós, especialmente para a minha família, vocês sabem disso. Mas meditando e olhando para a Escritura, e essa semana o nosso irmão, o bacharel Lucas Fogaça, falou: pastor, tem um audiobook aqui, um livro, escuta esses capítulos aqui. Eu fui escutar os capítulos que ele me indicou, e o autor que escreve, o pastor Tim Keller, escreveu um livro com a sua esposa. Eles estavam falando sobre como Jesus lidou com a morte. E Jesus, quando ele vai, lá no Evangelho de João, capítulo 11, quando ele vai até o túmulo de Lázaro, nós vemos Jesus triste. E lá nós temos o menor versículo da Bíblia. Sabe qual é? No Desafio Jovem o pessoal gosta deste versículo, porque é fácil de memorizar. E no Desafio Jovem, toda vez que você vai almoçar, tem que falar um versículo memorizado. E esse é o que eles mais falam. Jesus chorou. É o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. Mas eu lhe pergunto, por que Jesus chorou se ele, sendo Deus, sendo Criador de todas as coisas, tendo controle de todas as coisas, sabendo que ia ressuscitar Lázaro, por que ele chora? Por que ele chora? Ele chora, queridos, porque eu e você não fomos criados para a morte. Ele chora porque quando ele vê a morte, ele se depara com a natureza caída. Ele se depara com o pecado. Ele se depara com a realidade daquilo que o pecado fez neste mundo.
E o que o pecado fez no mundo, ele nos separa de Deus. E quando ele vê Lázaro, seu amigo morto, ele chora, porque ele vê os efeitos do pecado neste mundo que agora é marcado por ele. E por isso, às vezes, nós precisamos chorar. E aí nós seremos consolados por Jesus. Nós seremos amados por Jesus. Nós seremos cuidados por Jesus. Porque Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele então diz para o seu amigo Lázaro: sai, Lázaro, vem para fora. E Lázaro é ressuscitado, é transformado. Pede para que tirem as ataduras dele. Mas agora o próprio Jesus, o Cristo, o Redentor, que nos ama, que nos cuida, que nos consola, que nos corrige, que nos levanta quando estamos abatidos, que nos restaura, que repreende-nos quando nós somos faltosos, que está com as rédeas da história nas suas mãos, que está com o livro da grande história da redenção nas suas mãos, que está no trono, reinando como o Rei da glória. Ele é o Salvador. E ele vai à cruz do Calvário para nos reconciliar, mas para restaurar todas as coisas. É isso que ele vai fazer. É isso que a obra de Jesus Cristo faz. E é interessante que o texto paralelo no Evangelho Sinótico de Mateus, verso 21 do capítulo 1, diz que Jesus é aquele que salvará o seu povo dos pecados deles. Ele veio, queridos, para desfazer as obras do diabo. Ele esmagou a cabeça da serpente, ele expôs o diabo e as suas hostes ao desprezo. Ele se manifestou para desfazer o mal. É por isso que Jesus Cristo foi à cruz do Calvário, para quebrar aquilo que traz tristeza ao nosso coração. Mas é importante dizer algo aqui. A nossa tristeza, e ela é legítima. Entenda isso, querido. Ficar triste não é pecado. Não é pecado. Entenda isso. Por quê? Quando você chora pela morte de alguém, quando você chora pela dor, você chora porque isto é efeito do pecado e isso entristece o nosso coração. Entretanto, isso não deve nos dominar. Porque a nossa tristeza é uma tristeza com esperança. Essa é a diferença. De uma tristeza, de uma angústia, de algo que nos domina e que nos leva para longe de Deus. É isso que o pecado faz. Agora, a tristeza que nós expressamos é uma tristeza que está firmada, fundamentada na graça de Jesus Cristo, e nós temos esperança. Nós olhamos para o pecado e o pecado nos entristece. Mas nós temos esperança, porque Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele venceu o pecado, ele venceu a morte, e nós temos vida e vida eterna em Cristo. Ele desfez o mal, ele veio para vencer o pecado, e como eu disse, Jesus viveu sem pecado, morreu pelo meu pecado, pelo nosso pecado, ele venceu o pecado, e agora, sabe qual é a implicação e a consequência disso? Que eu e você não precisamos mais viver escravizados por esse pecado. Ficaremos tristes em momentos angustiantes da vida? Sim, mas com esperança. Porque haverá um dia que a Bíblia diz que não haverá mais lágrimas, não haverá mais choro, não haverá mais sofrimento, não haverá mais dor. E querido, sabe aquela dor que você enfrenta? Sabe aquela angústia que você enfrenta? Que talvez você não falou para ninguém. Talvez o seu marido, talvez a sua esposa saiba e mais ninguém. O Senhor Jesus conhece essa dor. E Ele nos consola, Ele nos conforta, porque Ele veio para nos salvar do pecado e não no pecado. Ele verteu o seu sangue, Ele nos comprou, Ele nos redimiu, nos resgatou do império das trevas. Ele veio para nos reconciliar com Deus, nós que éramos estranhos, como nós lemos na nossa liturgia, que estávamos perdidos e fomos achados, mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos dá vida para nós revivermos.
Estávamos longe e fomos reconciliados. Agora, queridos, nós recebemos o título, pela adoção de Cristo Jesus, de filhos, de herdeiros. Agora eu e você, pela graça de Deus, não precisamos de intermediários. Eu não preciso de um sacerdote para fazer sacrifício no meu nome, para que eu possa chegar até Jesus. Eu, através da oração, através de Jesus Cristo, pelo nome de Jesus Cristo, eu posso ter acesso à presença de Deus. E mais, ele veio para morrer no meu lugar, para morrer no seu lugar. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morreu a nossa morte. Foram os nossos pecados que o levaram à cruz. E ele bebe o cálice da ira de Deus. Ele se faz maldito, ele se faz pecado, para que eu e você pudéssemos ter acesso, vida, e sermos abençoados. E no final, na cruz, sabe o que ele diz? Está consumado. Está consumado. Está consumado o quê, querido? A grande obra da redenção. O acesso que nós temos ao Senhor. E aí, por último, meus amados, nós vemos aqui o reinado de Cristo, a extensão desse reinado. E quais são as características desse reino? Verso 32 e 33 diz: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Quais são as características do reino de Jesus? O seu reino é espiritual. Ele governa não com espada, não com a força, mas ele governa pelo amor, pela graça. Ele reina no nosso coração. O seu reino é de justiça, o seu reino é de alegria, o seu reino é de paz. Os seus súditos, os súditos deste reino, são as pessoas, e deveriam ser, as pessoas mais felizes do mundo. Porque no momento de tristeza, no momento de angústia, no momento de dor, eu tenho esperança que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, habita no meu coração. Isso faz toda a diferença, querido. Porque no seu reino não há injustiça, não há tristeza, não há perturbação. Ontem nós tivemos uma experiência um tanto quanto interessante. E eu lá como técnico do time da nossa igreja, das nossas crianças, juntamente com o nosso irmão Edson, fomos para a final do campeonato. Só que o time que jogou na final era muito melhor que o nosso. E para consolá-los, eu disse assim: o reverendo Fernando, que é o pastor daqueles meninos, que foi jogador profissional de futsal, certa vez teve uma competição realizada pelo Falcão, o melhor jogador do mundo, só o melhor jogador do mundo de futsal. E o reverendo Fernando, e essa competição era: façam um drible, gravem um vídeo e mande para mim. E o reverendo Fernando, na época seminarista, trabalhou comigo na igreja da Lapa, fez um drible e mandou para ele. E ele ganhou no Brasil inteiro como o melhor drible. Qual foi o prêmio? Ir ensinar o drible para o Falcão. Dá para imaginar? Você, jogador de futebol, que agora ele deixou o futebol para ser seminarista, e depois hoje pastor na igreja presbiteriana de Vila Gustavo, foi ensinar, e tem na internet, isso você pode ver depois do vídeo, posso até mandar o link se você quiser ver, ele ensinando o Falcão a fazer um drible. E aí ontem nós pegamos o time do pastor que ensinou o Falcão a fazer um drible. Eu falei: pronto.
E nós estávamos assim, só dando goleada. O primeiro jogo ganhamos 7-2, o outro 7 a não sei quanto, o outro 5-0. Os meninos estavam cheios. Aí daqui a pouco nós começamos a perder do outro time. Aí eu olho para o banco assim, vou mexer no time, né? Aí eu olho um chorando, o outro chorando. Eu falo, Jesus, quem que eu coloco? Porque não tem como colocar, porque eu vou colocar, tá chorando. E os meninos tristes. E aí as menininhas que estavam lá fora torcendo começaram a chorar também. E foi uma tristeza só, porque perdemos. E os meninos angustiados, e eles estão meio jururus, como eu disse aí hoje, né? Você vê eles tudo assim, porque perderam. Porque perderam. Mas é interessante, queridos, que quando nós olhamos para essa realidade, e aí alguns ficaram tristes porque nós ganhamos de uma outra igreja, e os meninos que perderam de nós, obviamente, não gostaram também, e quando chegou na final, para quem que eles estavam torcendo? Para o outro time, contra nós. E aí a hora que fazia gol, essa dor dos nossos filhos ficava maior ainda, porque o outro time comemorava. A Vila Gustavo vai ganhar. E aí ninguém estava torcendo para Pompeia, a não ser os nossos. E aí um ficava ali, aí daqui a pouco a torcida começou vendo, e aí por isso que é bom você estar no meio de irmãos. Viram que alguns dos nossos estavam tristes e abatidos, e aí começaram a gritar o nome, por exemplo, lá do nosso... Olha lá, ele se escondeu já. Começaram a gritar, o Enzo estava no gol, e começaram, Enzo, Enzo, para incentivar ele. E aí alguns falaram assim, papai, mas é injusto o que eles estão fazendo do outro lado com a gente. O meu filho me disse, o mais novo. O outro chorava ali, eu estou com raiva deles, porque eles estão tirando sarro da gente. E queridos, neste mundo marcado pelo pecado, nós vamos ver muitas pessoas sendo injustas conosco. Nós vamos ver muitas pessoas nos perturbando e querendo tirar a nossa paz. Mas no reino de Cristo, não haverá perturbação. No reino de Cristo, não haverá injustiça. Não há esse tipo de situação, porque lá todos nós somos transformados pela graça de Deus e não haverá mais pecado. Não haverá esse tipo de situação. Então, o reino de Cristo é um reino de justiça, é um reino de alegria, é um reino de paz. Agora, até onde vai este reino? Qual que é a extensão deste reino? Neste lado de cada eternidade, neste âmbito terreno, o seu reino alcança todos os povos, línguas e nações. Jesus morreu para comprar os que procedem de toda tribo, povo, língua e nação. Por isso, querido, todo joelho vai se dobrar diante de Jesus. Sabe aquela pessoa que, quando você fala de Jesus, fala assim, não vem falar de Jesus, não. Vem esse negócio de Bíblia, de religião, não quero esse trem, não. Pode falar de qualquer coisa. Se quiser falar de futebol, do Palmeiras, do São Paulo, do Corinthians não fala muito, não. Fala dos outros. O Corinthians agora está ruim. Do Flamengo, pode falar. Quer falar de política? Até aceito, mas de religião, não me fale. Eu não suporto religião. Esse indivíduo, no último dia, ele sabe como é que ele vai estar? Ele vai estar assim, ó, diante de Deus, dobrado o seu joelho, e vai dizer, Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é Rei. Nenhum centímetro deste universo está fora dos limites do seu reinado. E até quando dura esse reinado de Cristo? Até quando dura esse reinado de Cristo, querido? Esse reinado não tem fim. Os reinos do mundo se levantam e caem. Se você estudar a história, se você olhar para a história, você vai perceber impérios se levantando e outro reinado vindo sobre aquele império e assim por diante. Mas o reino de Cristo, ele é eterno. Ele jamais será destruído. Os reinos deste mundo que foram grandes, hoje sabe o que eles são? Apenas matéria de estudo na aula de história. Daniel 2 fala dos reinos deste mundo. E também fala
de uma pedra que enche toda a terra. E a pedra angular que os construtores rejeitaram é Cristo. Olhando para isso, meus amados, nós vemos a grandeza da majestade de Cristo Jesus. E aí eu pergunto a você, quais são as implicações dessa grandeza na minha vida e na sua vida agora? Primeira coisa, Ele é o nosso Redentor. Ele é o nosso Redentor. Ele é eterno e soberano sustentador. Ele é aquele que sustenta todas as coisas, inclusive a minha vida e a sua vida, naqueles momentos que você acha que está sozinho. Ele está ali conosco. Ele nos salva. E aí Ele me dá a mim e dá a você uma esperança gloriosa, maravilhosa, que é a esperança do seu reino eterno. No meio de um mundo marcado pelo pecado, que nos faz chorar muitas vezes, Jesus, Ele nos dá a esperança de um reino eterno, que será um reino de justiça, de alegria e de paz. Então eu posso olhar para a eternidade e fazer a conexão com a minha vida agora e saber que eu sou sustentado por Deus. Saber que eu sou cuidado por Ele e saber que Ele está no controle de todas as coisas. E saber que a nossa vida, ela não acaba quando morremos. Por quê? Porque o Senhor Jesus venceu a morte. E Ele restaura aquilo que foi o nosso propósito original, quando nós olhamos para os primeiros capítulos de Gênesis, que nós fomos criados para a eternidade. Por isso, o pregador lá em Eclesiastes diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Por isso nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, porque nós fomos criados para a eternidade. Por isso, querido, descanse nessa verdade. Descanse nessa certeza de que você participa do reino de Deus. Ele é o nosso Redentor. Você pode dizer, Ele é o meu Redentor. Eu sei que o meu Redentor vive. Ele é o soberano, Ele que sustenta todas as coisas, Ele que nos salva e Ele nos chama para participar do seu reino. Que Deus abençoe a sua vida e que você seja instruído pela graça do nosso Deus a cada dia a contemplar essa majestade, estar mais próximo de Jesus, adorando e vivendo na sua presença. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém.